E assim como aquela multidão de homens, mulheres e crianças, idosos, assim como aquela multidão que seguia Jesus, ficavam ansiosos para ouvir os seus ensinamentos, e quando ele começava a ensinar, havia uma quietude, havia um sossego de alma e de mente diante do Mestre. Assim como aquela multidão, vamos nos aquietar agora, porque Deus fala através da sua palavra, e nesta noite não vai ser diferente. Você louvou, você cantou, você veio aqui à frente, leu um versículo, tudo isso Deus ouviu, mas agora é hora de ouvirmos. Agora é hora de abrirmos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus. Por isso vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, é chegado o momento mais importante dessa celebração, é chegado o momento mais importante do culto, o momento da proclamação da Tua palavra. E como precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Como necessitamos ouvir a Tua voz em um mundo de muitas vozes, em um mundo de muitas palavras. É a voz do Senhor, é a palavra do Senhor que necessitamos. Por isso eu peço, tenha misericórdia da minha vida e ajuda-me, Deus, a proclamar a Tua palavra. E aquieta, Deus, a nossa alma e o nosso espírito, a nossa mente, para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, que essa palavra seja uma semente frutífera em nosso coração e que o Teu Espírito Santo venha regá-la, Senhor, para que ainda hoje, Deus, ao ouvir essa palavra, que ela venha produzir o Teu fruto, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Primeiro a Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 16, assim diz a palavra do Senhor. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Amém? Muitas são as revelações desses curtos versículos, mas uma delas está a respeito de como devemos responder, de como devemos abrir a nossa boca para responder questionamentos, para responder perguntas, para responder dúvidas a respeito da nossa fé em Cristo. E meus irmãos, todo cristão, todo homem e toda mulher que anda na presença de Deus, em algum momento da sua vida vai ser questionado. Em algum momento da sua vida vai ser confrontado. Em algum momento da sua vida vai ser desafiado. Onde está o seu Deus? Que Deus é esse que você serve, que não te livra disso, que não te poupou disso? A nossa irmã Jaqueline, que não está conosco por esses dias, em breve creio que retornará. Dias atrás, ela me revelou que uma mulher, uma ímpia, a desafiou. Jaqueline, você não perde um culto. Você está sempre na igreja e olha a situação do seu marido, só vive pelos bares. Ela foi desafiada. Ela foi colocada contra a parede a respeito da fé. E eu falei, e você respondeu o quê? Ela falou que se calou. Ela falou que ficou em silêncio. E não é errado, diante de algumas situações é melhor de fato ficar em silêncio. Mas
O importante, meus irmãos, quando somos desafiados a respeito da nossa fé, é melhor abrir a boca. É melhor abrir a nossa boca e ter sempre uma resposta. Mas como Pedro aqui está ensinando, de forma mansa, de forma moderada, para que na sua resposta, não somente você tenha o que responder, como a pessoa também sinta que de fato a sua resposta veio de Deus e não da sua carne. Em uma época em que um cristão é muito questionado, é justamente nessa época do ano. É justamente nessa época do ano, meus irmãos, da chamada festa junina, festejo junino. E qual é o questionamento? Ué, vocês crentes não acreditam em João Batista? Ele não foi um profeta? Ele não está na Bíblia? Como assim vocês não honram João Batista se ele está na Bíblia? E é verdade, meus irmãos. João Batista está na Bíblia. João Batista foi um profeta. E não foi qualquer profeta. O próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, preste atenção, daqueles que foram nascidos de mulher de forma natural, Jesus não se inclui. Porque Jesus foi o Espírito Santo que germinou o útero de Maria. Foi um milagre poderoso. Já João não. João foi a relação do pai com a mãe que o gerou no útero de Isabel. Então, dos nascidos de mulher, de forma natural, Jesus disse que João foi o maior. Meus irmãos, vários foram os profetas na Bíblia. No Antigo Testamento foram dezenas. João foi maior do que Elias. João foi maior que Isaías. De fato, João foi um profeta poderoso a ponto de Jesus ter dito que ele foi o maior dos profetas. Não somente dos profetas, dos filhos dos homens dessa terra. João foi o maior que pisou nessa terra. E o questionamento é válido. Como assim, crente? Como assim, minha irmã, meu irmão? Como assim, evangélico? Como assim vocês não honram João Batista se ele está na Bíblia? O que responder? O que responder, meus irmãos? De fato, João Batista está na Bíblia. De fato, ele foi um profeta. De fato, ele foi um grande servo de Deus. De modo que parece que é justo e verdadeiro os festejos em honra dele. Mas será que é? Meus irmãos, sabe por quê? Sabe por que nós cristãos não celebramos a festa junina? Sabe por que nós protestantes, e sim, nós somos protestantes, nessa noite eu vou protestar contra a festa junina, porque esse João que eles estão celebrando na festa junina, esse João que está sendo celebrado um pouco aqui acima dessa rua, em várias ruas de Guaratinga, esse João, para quem muitas pessoas estão acendendo fogueira, não é o João da Bíblia. Não é e nunca foi o João da Bíblia. E é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, meus irmãos, que nós vamos responder. Se ainda alguém vier questionar a mim e a você a respeito do festejo junino. Até porque o dia exato é amanhã, né? Amanhã é dia 24. Então vai que de hoje para amanhã alguém te questione. Então que nesta noite você venha aprender através da verdade, porque a verdade liberta. João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da mentira. E infelizmente o festejo junino é uma mentira. Não tem nada a ver com o João Batista, não tem nada a ver com o primo de Jesus. Quem aqui sabia que João Batista é primo de Jesus? Foi primo de Jesus, era primo de Jesus, era parente. Não tem nada a ver. E nós vamos meditar, meus irmãos, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, temos uma meditação e temos uma revelação e temos uma verdade a respeito de João. E no capítulo 1, do versículo 5 em diante do Evangelho de Lucas, a história de João começa da seguinte forma: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada.
E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Isso aqui é muito importante. Desde o ventre materno, João era cheio de quê? Do Espírito Santo. E tem um bando de filhos do diabo no Brasil querendo aprovar o aborto. Vocês sabiam que tem políticos no Brasil querendo aprovar uma lei em que uma mulher, mesmo que ela já esteja grávida de 5 meses, meus irmãos, 5 meses, já tem coração, já tem cérebro, já coloca o dedinho na boca, ensaiando a mamar, já se mexe. Pois é. E tem os filhos do diabo querendo tornar lei. A mulher foi para farra, a mulher foi para balada, engravidou por acidente, tem problema não, eu posso matar. Mas aqui está dizendo que desde o ventre materno, João já era cheio do Espírito Santo de Deus. Porque no ventre é uma vida. No útero da mulher não é uma lombriga, não é um verme, não é um parasita, é uma vida. E infelizmente, filhos do diabo dessa nação querem aprovar essa abominação. E Deus tenha misericórdia do nosso país. Continuando. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Perceba que um homem, um sacerdote, estava tendo uma visão espiritual, mas a incredulidade bateu na porta. Olha só que interessante, meus irmãos. Um homem, um sacerdote, equiparado a um pastor de hoje em dia. Um homem estava diante de uma visão sobrenatural de um anjo. E ainda assim veio a incredulidade a ponto dele perguntar: como isso vai acontecer? Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Meus irmãos, quem não tem fé não tem voz. Quem não tem uma crença firmada em Deus não tem voz. Espiritualmente fica mudo. Ele ficou literalmente. Durante meses esse homem não conseguia falar nada, não conseguiu falar nada, porque duvidou, questionou como isso vai acontecer. Continuando. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por meio de sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém?
Aqui nós vemos o início da história de João Batista. Vocês viram aqui nesses textos alguma fogueira sendo acesa? Vocês viram aqui o anjo Gabriel levando para Zacarias um copo de quentão, um copo de licor, um copo de cachaça? Não. Esses elementos não apareceram quando o nascimento de João Batista foi anunciado através do anjo. Versículo 39 em diante de Lucas. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 39, o que aconteceu. Isabel, já grávida de 5 meses. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel, já com barrigão de todo tamanho, pouco mais de 5 meses. Maria, com apenas algumas semanas, a barriga quase não estava aparecendo. Mas eu acredito que na hora do abraço, quando um umbigo tocou no outro, João Batista sentiu que no ventre que estava diante dele era o Filho de Deus. E com apenas 5 meses, com apenas 20 semanas de vida, dentro do útero da sua mãe, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem sensível, desde o ventre materno, sensível ao Espírito Santo. Agora, o Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 1, versículo 57 e até o versículo 66. Aqui fala do nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino. A circuncisão era para os judeus o que é o batismo. Ao 8º dia, toda criança do sexo masculino tinha que ser levada ao sacerdote para essa circuncisão que foi instituída ali ainda no tempo de Abraão. E ainda hoje os judeus assim procedem. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Estava aqui pensando, hoje em dia, né, com 2 meses, acredito, em diante, já dá para fazer um ultrassom, né, e com muita sorte já dá para descobrir o sexo da criança. Mas naquele tempo não existia, era só no ato do nascimento que ia ver se era menino ou menina. Com Isabel foi diferente. Com Isabel, desde o início, ela já sabia que seria um menino, e desde o início ela já sabia qual seria o nome do menino. Que privilégio ela teve! Que privilégio ela teve! Mas a mãe do menino, Isabel, disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 80 do capítulo 1 de Lucas. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E a partir de certa idade, talvez ali já na adolescência, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Amém? Aqui, meus irmãos, nós vimos a história de João Batista. A sua concepção, fruto de um milagre, uma visitação de Deus na vida daquele homem, daquela mulher que já não tinha mais esperança. Desde o ventre materno, ali sendo cheio do Espírito Santo, se alimentando do Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus, Jesus no ventre dela,
a simples aproximação de Jesus, ainda no ventre de Maria, fez aquele menino se estremecer. Se pudesse falar, teria dito glória a Deus dentro do útero de Isabel. E quando ele nasceu, todos ficaram assustados, porque assim que ele nasceu, quando o nome dele foi confirmado, o pai voltou a falar. O pai voltou a falar e glorificou a Deus, e todos ficaram admirados. E no versículo 80 diz que ele crescia e se fortalecia em espírito. Meus irmãos, como os nossos filhos têm crescido? Como os nossos filhos têm crescido, meus irmãos? Temos que atentar para essa informação aqui. O menino, a criança, crescia em espírito. Ou seja, ele crescia espiritualmente. Como os nossos filhos têm crescido, como os nossos filhos têm se desenvolvido. Meus irmãos, o alimento sólido faz as nossas crianças crescerem. As vitaminas e os nutrientes dos alimentos fazem os nossos meninos e meninas se desenvolverem fisicamente na estatura, mas espiritualmente, meus irmãos, é oração. Espiritualmente é a sua mão na cabeça desse menino, na cabeça dessa menina, profetizando. Espiritualmente são os seus joelhos no chão, quando eles já estiverem dormindo, clamando pela vida deles. É isso que faz os seus filhos, é isso que fará os meus filhos crescer espiritualmente. Mas a pergunta é: Lucas e Levi estão crescendo espiritualmente? Antônio está crescendo espiritualmente? Clara, Miguel, Isa, quem mais? São tantos, estão crescendo espiritualmente? Maico está crescendo espiritualmente? Paulo está crescendo espiritualmente, meus irmãos? Alisson. Deus faz essa pergunta para nós pais hoje. Aleluia. Porque do que adianta ficar gordinho? De vez em quando Jennifer olha para Levi, depois dele ter comido um prato de comida, aí ela fala: eu gosto de ver assim, a barriga estourando. Toda mãe gosta de ver o filho com a barriga cheinha. Mas o espírito, e a alma, e o conhecimento de Deus. Meus irmãos, tempos atrás, eu até postei no Facebook, semanas atrás, Lucas me procurou para falar que sonhou com Jesus. Aleluia. Pai, eu sonhei com Jesus. Como, Lucas? Ele estava lá no Ieda, debaixo de um pé de árvore. E como você conheceu agora Jesus? Porque ele estava com a roupa branca e vermelha. E ele estava fazendo o que? Ele estava brincando com as crianças? Não, ele estava lá debaixo da árvore. E você foi até ele, eu fui. E ele fez o que? Ele me abraçou. Ele te falou alguma coisa? Não. Olha só. Mas por que Lucas sonhou com Jesus? Porque toda noite a mãe fala de Jesus. Porque Lucas está no culto, dou bronca, chama a atenção dele, disciplina, ordem, Lucas se comporte. Eu estou alimentando o espírito dele, Jennifer está alimentando o espírito dele. Então o Espírito Santo se revelou à mente do Lucas, que está sendo alimentada pela palavra. Meus irmãos, os nossos filhos têm que sonhar com Jesus. Criança não pode sonhar com o demônio, não. Se preocupe quando seus filhos estiverem sonhando com o demônio. Se preocupe. Se preocupe. Algum vazio o diabo está encontrando na mente delas. Alguma brecha o diabo está encontrando na mente delas. Algum puleiro Satanás está conseguindo encontrar na mente das crianças para pousar. Mas se encontrar Jesus, não entra não. Aleluia. E assim, João Batista crescia e se fortalecia, meus irmãos, em espírito. Aleluia. Tudo que eu acabei de ler, meus irmãos, fortalece o que eu acabei de dizer há pouco. O João que estão celebrando. O João que estão brindando com quentão, com licor, com cachaça. O João cuja festividade nesses dias fazem as pessoas se embriagarem de forma vergonhosa, não é o João da palavra de Deus. Ontem eu e Léo ficamos aqui até por volta de umas 9 da noite, e no início aqui dos serviços, passou um camarada aqui, meus irmãos, só a misericórdia de Deus, cambaleando de um lado para o outro, chega, estava duro, todo mundo de tão bêbado que estava. Ao final, já subindo lá para casa, Léo já tinha ido para casa dele, passou por mim outro, com um copo de todo tamanho, igualmente bêbado, embriagado, com os olhos só a brasa.
Tem como dizer que essas pessoas estão honrando o profeta João Batista? Tem como dizer que é para a glória de Deus pela vida de João Batista? Não, não tem como, porque esse João da festa junina não é o João da palavra de Deus. E sabe por que não é, meus irmãos? Porque em nenhuma festa junina, em nenhuma dessas festas que está acontecendo nesse exato momento em vários locais de Guaratinga, Jesus não é apontado. Jesus não é glorificado. Em nenhuma dessas festas o nome de Jesus é citado. E sabe por que eu digo isso? Porque João, no capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo, não o profeta, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, está registrado, meus irmãos, o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, meus irmãos, apontou para Jesus. João Batista apontou o dedo para Jesus quando ninguém sabia quem era Jesus. Quando Jesus ainda não tinha se revelado a Israel, João foi o primeiro a apontar o dedo para Jesus e dizer: eis, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se João apontou o dedo para aquele que tira o pecado do mundo, tem como dizer que nessas festas que só acontece pecado, prostituição, adultério, embriaguez, tem como dizer que esse João que eles estão celebrando é o João Batista? Não é. Não é. Infelizmente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, as pessoas pecam. E por pecado e por falta de conhecimento estão perecendo. Dias atrás, se eu não me engano, foi umas 2 semanas, na primeira festividade da época junina, um assassinato. Pegaram 2 jovens, levaram lá para aquele matagal próximo à represa, tirou a vida de um, depois de torturá-lo de tudo quanto é forma, e deixou o outro todo acabado. Inclusive, arrancou a mão esquerda, certamente com um golpe de facão. No primeiro festejo junino do ano aqui em Guaratinga, já começa com morte, porque Satanás quer sangue, Satanás quer morte. Meus irmãos, o que não é para a glória de Deus, acaba indo para a glória do diabo. O que não é para honrar a Deus, acaba honrando Satanás. E infelizmente muitas pessoas boas, muitas pessoas honestas, muitas pessoas que até mesmo têm fé em Deus, mas que por falta de conhecimento acaba entrando nessa barca furada de acreditar que o João do licor, que o João do vinho, que o João do quentão é o João Batista da Bíblia, e não é. Não é, meus irmãos, e nunca será. Na verdade, segundo a tradição, o que estava sendo celebrado no dia que João Batista morreu foi o aniversário do seu algoz, do seu assassino. Era o aniversário do rei Herodes. João estava preso ali no calabouço do palácio. A esposa de Herodes, odiando aquele profeta porque ele denunciou o pecado dela. E Herodes, maligno e imoral, era casado com uma mulher, mas tinha desejos imorais pela filha da mulher, Salomé. E a Bíblia fala que Salomé dançou para o rei, e o rei, cheio de malícia no coração, embriagado de vinho, prometeu para ela: peça o que você quiser, mesmo que você me peça metade do meu reino, eu vou te dar. Ela foi até a mãe e falou: mãe, olha o que ele disse, o que a senhora quer? A mulher pediu a cabeça de João Batista. Herodes ficou triste, porque por mais que ele tivesse dado a ordem, ele reconhecia que João era o profeta, mas ele não podia voltar atrás, porque ele fez aquela palavra, ele liberou aquela palavra diante da multidão. E ele deu ordem para o soldado que desceu até o calabouço, colocou a cabeça de João em cima de um estado e certamente com um único golpe arrancou a cabeça daquele homem do seu corpo. Colocou em uma bandeja onde os comes e bebes eram servidos e levou
para Salomé, que a entregou a sua mãe. Estava acontecendo uma festa. E sabe o que estava acontecendo nos arredores do palácio? Fogueiras e mais fogueiras. Porque naquele tempo não existia energia elétrica. Era uma festa muito grande, estava havendo uma festividade, o aniversário do rei Herodes. Então a tradição diz, os historiadores afirmam que para iluminar o caminho do palácio, Herodes mandou acender fogueira de um lado e de outro das ruas. E hoje todo mundo acende fogueira acreditando que está honrando João Batista, quando na verdade está se lembrando de algo que o seu assassino mandou fazer, as fogueiras. Tudo, meus irmãos, é corrompido, tudo é distorcido. Até mesmo a respeito da data do nascimento, não existe na Bíblia nenhum registro de que João nasceu no dia 24 de junho. Acreditam nisso porque, segundo a tradição católica, Jesus nasceu em dezembro. E João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Logo eles calculavam, se Jesus nasceu em dezembro, então João nasceu em junho. Aí ficou por isso mesmo. Mas não existe nenhum registro de que João Batista nasceu no dia 24 de junho, até porque o calendário judaico não é igual ao nosso, não é igual ao nosso. Os judeus seguiam um calendário totalmente diferente, não existia janeiro, fevereiro, enfim, não existiam esses meses. Mas tudo, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, em total distorção e em total contrariedade à palavra de Deus. E o simples fato de levarem as pessoas à embriaguez, de levarem as pessoas a um estado alcoólico deplorável, somente nos revela que o João da festa junina não é o João da palavra de Deus. Se João Batista, meus irmãos, viesse à terra hoje, acredite, ele não iria em nenhuma dessas festas, até porque ele não bebia. Ele não bebia bebida forte. Ele não comia amendoim, ele comia gafanhotos. Está aí. Era o que devia ter na festa de João Batista. Gafanhoto e mel. Cadê que tem? Que era o alimento dele. A Bíblia fala que ele comia mel e gafanhoto. Já pensou? Deveria ter tudo isso. Mas por não ser em honra ao João Batista da Bíblia, não tem. Não tem. Então, meus irmãos, vamos estar prontos para responder. Tanto Lucas quanto Levi não chegaram nenhum convite das professoras ou da diretora a respeito da festa junina. Porque chegou? Mas chegou de forma meia protocolar. Porque sabe de quem ele é filho. Todo mundo, eu levo o Lucas na escola, sabe que eu sou pastor. E a maioria dos professores, dos diretores aqui de Guaratinga, segue esse critério. Não, o rapazinho ali, o pai dele é crente, a mãe dele é crente, ele não vai participar não. Mas dá dó, né? Ué, por que o meu filho não pode participar da Páscoa? É tão bonitinho a Páscoa. Por que o meu filho não pode participar de uma festa junina? É tão bonitinho esse vestir de caipira. É bonito, mas não é para a glória de Deus. É bonito, mas não honra ao Senhor. É bonito e vai só gerar confusão na mente do seu filho. É bonito e só vai abrir uma brecha espiritual, que lá na frente vai se manifestar. Vamos fazer as nossas crianças crescer no Espírito de Deus. E vamos ter capacidade para responder, principalmente a elas. Acho que foi isso de ontem. Antes de ontem, Lucas fez uma pergunta que certamente, pela idade dele, já em 7, 8 anos, já começa a ter esses comentários, já começa a ter esses falatórios. Mas Lucas, do nada, eu e Jennifer sentaram no sofá, certamente Jennifer ouviu e fingiu que não ouviu. Eu ouvi e fiquei maquinando na minha mente. Vou sentar com ele e vou explicar. Mas Lucas, do nada, perguntou: mãe, o que é gay? Se o seu filho ou a sua filha perguntar isso para você, saber não responder? Não basta responder literalmente. Ah, é isso, é aquilo. Responda com a Bíblia na mão. Responda começando lá de Gênesis. Meu filho, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Comece nesse ponto, até chegar ao ponto mais importante, que é falar o que é. Mas, com respeito. Não ensine os seus filhos a julgar, a condenar, a falar mal dos homossexuais, porque são pessoas, são honestas, são pessoas que têm caráter, são pessoas
que respiram, que bebem água assim como eu, como você. Então não ensine seus filhos a serem preconceituosos. Não ensine seus filhos a ficar apontando o dedo e desmerecendo os homossexuais. Isso é errado. Isso é crime, na verdade. Porém, a palavra de Deus nos ensina que não é da vontade de Deus. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, e o comportamento homossexual é desagradável ao Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, tem tudo a nos ensinar. E é por isso que eu comecei esse texto citando o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar prontos para responder todo o questionamento e toda pergunta que é feita a respeito da nossa fé. Então, a respeito da festa junina, com muita tranquilidade responda: meu amigo, minha amiga, eu não celebro a festa junina, eu não participo dessa celebração porque não é o João Batista da Bíblia. Você quer conhecer a história? Você quer ouvir a história de João Batista para você ter a prova de que não é o João, o profeta que vocês estão celebrando? É uma oportunidade de vocês evangelizarem. Mas, meus irmãos, tenham isso no coração. Se não for para a glória de Deus, se não for para a exaltação do nome do Senhor, é para a glória e para a exaltação do diabo. E temos que estar longe de tudo isso. Amém? Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas no coração de vocês, porque muitas dúvidas serão colocadas diante da sua vida e diante da minha vida. Vou conversar algo para vocês. Meus irmãos, eu bebi durante muitos anos. Toda a minha adolescência, até os meus 23 anos, fui bebendo de forma vergonhosa mesmo. Se embriagando no meio da rua, caindo no meio da rua, vomitando para tudo quanto é lado. Eu bebi de forma desgraçada. Mas sabe como eu comecei a beber? A minha lembrança afetiva me faz recordar. Licorzinho. Porque toda época de festa junina vinha licor da roça. Os meus avós preparavam aquele licor. Minha mãe colocava dentro de um garrafão de vinho grandão. E eu ia escondidinho na ponta do pé. E chapava o corpo para dentro. Com 8, 9, 10 anos de idade. Com 12, 13, 14, já estava tomando cerveja, vinho, vodka. Mas começou com um inocente licor que só aparecia lá em casa na festa junina. Então, meus irmãos, é triste. É triste porque nesse exato momento o que tem mãe e o que tem pai dando um pouquinho de licor para as crianças não tem nada a ver, não. Tem muito a ver. Está abrindo um vício, está abrindo uma porta de um vício terrível. Por isso, meus irmãos, vamos guardar os nossos filhos. Vamos proteger os nossos filhos e vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus e vamos revelar para os nossos filhos que, de fato, santos homens de Deus existiram. Santas mulheres de Deus existiram, mas todos eles apontaram para Jesus. Nenhum deles apontou para a perdição, para a embriaguez e para a promiscuidade. Amém?